vou aproveitar o agosto dourado para contar um pouco do meu processo de amamentação do Dante. Eu já postei 2 vezes falando que a amamentação foi muito difícil, sempre tem alguém que pergunta o que aconteceu, por que foi difícil. Vou tentar resumir o máximo que eu puder. Então vamos lá, o Dantinho nasceu, ele mamava normal. Só que ele teve hipoglicemia e aí precisou, com uma certa urgência, entrar com uma fórmula porque ela baixou muito. Depois que a gente entrou com a fórmula, com a forma que foi ofertado, ele simplesmente parou de mamar. E quando eu digo parou, eu estou dizendo assim, ele recusava o seio de uma forma dolorosa demais para mim. Ele chorava, ele gritava, ele berrava, ele empurrava, ele cuspia. Choro, 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 desesperador. E para mim aquilo foi muito frustrante e muito doloroso, porque eu queria muito, muito, muito amamentar. Mas eu tentei, não desisti. Quando ele estava com 15 dias, eu falei com uma amiga minha, a Lorena, que é psicóloga perinatal, e ela me indicou uma consultora. A consultora foi lá em casa e depois de alguns atendimentos ela conseguiu trazer ele de volta para o seio, mas ele ainda não se alimentava. A gente tinha que pensar em uma estratégia de reduzir, de aumentar o fluxo do peito para que ele conseguisse entender que ali era o lugar dele de se alimentar. Então a gente passou por algumas estratégias de tempo de dar o mamar, de som, então a gente chegou a usar até a sondinha, que é uma sondinha que você coloca na mamadeira e coloca no peito, coloca na boca do neném. Aí agora vocês imaginam, 3 horas da manhã eu tendo que pegar a sondinha, botando no nanã, botando no neném. Quando ele estava com quase 2 meses, a gente estava nesse processo de desmame, ainda não tinha conseguido amamentar ele 100%, ele não aceitava muito bem ainda. E a gente ficou nesse processo por quase 3 meses. Dentro de tudo isso, a gente descobriu que ele tinha torcicolo, então ele fez fisioterapia, ele visitou odontopediatra e ele não mamava. Quando ele estava com 2 meses e meio, quase 3, acho que da Estela já tinha resolvido assim, muito, 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 porque ele já ficava no peito aceitável, ele só não conseguia se alimentar. E foi então que eu percebi que talvez ele não estivesse conseguindo, sabe? Era como se ele não soubesse. Então, eu chamei uma fono e a fono veio, atendeu o Dante. Percebeu que, de fato, ele estava com os músculos hipotônicos, precisava estimular. Aí a gente estimulou e ele estava com 3, 4 meses já, quase 4, quando finalmente a gente conseguiu tirar todos os outros tipos de bico e ficar no aleitamento materno exclusivo. Então essa é a história, eu conto agora de forma muito resumida, mas teve muito mais sofrimento, foi muito mais doloroso, mas eu tive muito apoio da pediatra do neném, da minha família, e deu tudo certo, e aí o neném ficou em aleitamento materno exclusivo. Essa é a minha história sobre a amamentação, bastante resumida, para poder caber aqui. Me conta aí aqui nos comentários como foi o seu processo de amamentação.